quem vai morar com Deus? Quem vai ser próximo, amigo de Deus? Aquele que é amigo do necessitado. Aquele que não explora o necessitado. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração da manhã. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês, curtam, comentem, se inscrevam, nem que seja um bom dia aqui. Me ajude. Vamos lá, Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Por isso que eu tenho falado aqui, tenho começado, durante esses últimos devocionais, sempre fazendo a pergunta, quem vai morar com Deus? Quem vai ser amigo de Deus? Porque esse é o tema aqui. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele vai dando a descrição, aquele que vive com justiça. E verso 5. Quem não, que é o tema de hoje, quem não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é o seguinte: é pecado emprestar a juros em toda e qualquer circunstância? Não, não é. Primeiro, deixe-me aplicar aqui o que este texto quer dizer, explicar o que esse texto quer dizer. Não é pecado emprestar ao nosso irmão, para aquela pessoa que precisa do dinheiro para suprir uma necessidade. Ou seja, é desumano fazer isso. Por quê? Porque você está lucrando com a miséria de alguém. É isso que o salmista, que Deus, aqui por meio do salmista, está condenando. Então, sabe, uma pessoa que precisa, um amigo, sabe, ele está por causa de doença, uma pessoa enferma na casa e pediu um dinheiro emprestado, você não pode cobrar juros dessa pessoa, porque ele não está usando o dinheiro que ele pegou de você para fazer mais dinheiro, para investir num negócio. Não. Ele está pegando aquele dinheiro para salvar a mãe dele, para salvar um parente. Então, é desumano pegar e ter lucro com esse homem que não está tendo lucro algum. É isso que Deus está dizendo. O dinheiro não está sendo ali usado para obter lucro. Então, é esse tipo de juros que Deus proíbe. Mas não é proibido todo tipo de juros. E a gente vê isso lá em Mateus. Lá em Mateus, Jesus, capítulo 25, Jesus fala da parábola dos talentos, que ele deu 10 talentos para um, 5 para outro, 1 talento para um. E aí, no final, aquela pessoa que recebeu um talento, ele havia enterrado o talento. E aí, então, veja o que Jesus disse para ele. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, então, o juros cobrado no comércio, no banco, que é o cara que pega o dinheiro para comprar um bem, que seja, ou para fazer um negócio, pega ali para fazer um aporte financeiro e montar uma empresa, esse tipo de juros não é pecaminoso, porque a pessoa vai pegar esse dinheiro para, de alguma maneira, não usar numa necessidade, mas para fazer mais dinheiro. E assim, isso não é proibido de forma alguma. E por que isso é importante? Ora, inúmeros negócios começam assim. Uma pessoa não tem dinheiro, mas ele consegue um empréstimo para abrir um comércio. Então isso é uma bênção. E aqui a gente está vendo que não é proibido. Ainda que seja uma parábola, se fosse pecaminoso, Jesus não teria falado isso. E, enfim, durante a Idade Média, a Igreja Católica proibia isso. E esse é um dos motivos que explica porque o sucesso do protestantismo. Max Weber, em seu livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele tenta explicar por que nos países protestantes havia prosperidade e nos países católicos, como Portugal e Espanha, não havia. E isso tinha a ver com ideias erradas do catolicismo. Uma delas era essa ideia errada em relação aos juros. Portanto, não é pecado cobrar juros em toda circunstância, mas nessa circunstância aqui, um amigo, um parente, que pede um dinheiro para suprir uma necessidade, seja de uma enfermidade, ou seja de comida, enfim, aí é pecado, porque você está explorando essa pessoa, você está ganhando dinheiro com a desgraça dessa pessoa. Lembra o que Tiago declarou também? Se você vir o seu irmão passando necessidade e você apenas o despede dizendo que Deus vai com Deus e não ajuda, não dá o que é necessário a ele, você está pecando. Jesus também disse, olha, dá a todo que te pede. É claro que isso aqui não é para ser entendido da seguinte maneira, olha, o cara tem um filme chamado Sim, Senhor, né? O cara vai lá num palestrante de autoajuda, lá, sei lá do que, um coach da época, e ele aprendeu que ele tinha que aprender a dizer sim para tudo. E ele disse sim para tudo mesmo. É claro que o que Jesus está dizendo aqui é uma figura de linguagem. Assim como, por exemplo, não julgueis. Significa que não podemos julgar em hipótese alguma? É claro que não é isso. O mesmo aqui, dá a todo que te pede. É para que você tenha um coração sempre disposto a ajudar.
as pessoas, aquelas pessoas que realmente precisam. Jesus não está falando dos picaretas, daqueles que não querem trabalhar. Por exemplo, dá todo que te pede. Será que eu tenho que dar mesmo para vagabundo? Porque Paulo diz, quem não quer trabalhar, não coma. Então, será que eu tenho que ajudar? Então, é claro que não. Mas, sabe, aquelas pessoas que você vê, que está precisando de ajuda, na realidade, você não deveria nem esperar que ela pedisse para você. Porque as pessoas que são de bem não fazem isso. Você viu que a pessoa está passando necessidade? Você tem o dever de ajudá-la. Não espere. Falar para ela assim, se você precisar de alguma coisa, estamos aqui. Não faz isso não. Você está vendo que ela precisa, vai lá e paga a conta dela. Vai lá, ajude-a. Porque as pessoas de bem, é muito difícil elas pedirem. As pessoas que são honestas mesmo, elas não pedem. Elas não pedem, elas passam necessidade e não pedem. Ajude. Quer morar com Deus? Quer ser amigo de Deus? Seja amigo do pobre. Aquele que ajuda o pobre, diz a Escritura, empresta para Deus. Então está lá, pessoa querendo a bênção de Deus na vida financeira, querendo que Deus a abençoe, e ela não abençoa o próximo. Ela não ajuda o próximo, o necessitado. Aí vem e fala, Senhor, me ajude, eu sou necessitado, me ajude aqui. E ela não ajuda o necessitado. Mais uma coisa, que esses picaretas desses pastores não ensinam. Vai prosperar, dê o seu dinheiro aqui na igreja. E somente isso. É claro que eu acredito na contribuição, que uma parte da nossa contribuição deve ser feita na igreja para que o evangelho prospere. Mas uma parte disso é para ajudar também os pobres. E na realidade eu acredito nisso também. Que a própria arrecadação da igreja, uma igreja de verdade, ela deixa uma parte para fazer essa obra social, para ajudar pessoas. É o que nós temos tentado fazer aqui na nossa igreja. Então, você deve se lembrar disso. É um dever cristão ajudar o próximo. Sabendo desse mandamento bíblico, muitas vezes eu via uma pessoa em necessidade, eu já falava, olha, eu vou te ajudar, conta comigo. Porque eu sei que o meu coração avarento e maligno não quer, então eu já dava a minha palavra porque eu sabia que eu não tinha mais como voltar atrás. Não tinha como. Então, seja generoso, exercite a generosidade. Você não vai ser naturalmente generoso, porque nós nascemos avarentos e egoístas. Exercite a generosidade. E aí, então, Deus vai ser generoso com você. Porque quem ajuda o pobre, empresta para Deus. O que Deus está dizendo ajudou o pobre, eu vou te ajudar. Por quê? Porque Deus está preocupado que a gente pratique a justiça, que façamos o bem ao próximo. Então lembre-se disso. Quem é que vai morar no templo com Deus? Aquele que vê o necessitado e não explora o necessitado, mas ajuda. Aquele que tem um parente que viu que está numa situação complicada e ajuda. É claro que não estou falando daquele parente vagabundo, preguiçoso, que vê em você, sabe, um motivo para que ele fique lá na vagabundagem. É óbvio que eu não estou falando disso. Mas também a gente não pode usar esses pilantras que a gente às vezes talvez já ajudou e não fizeram um bom uso do dinheiro. E já aconteceu isso várias vezes comigo. Já ajudei pessoas, fui lá, comprei violão e o violão ficou largado. A partir de agora não ajudo ninguém porque as pessoas não dão valor, porque as pessoas de bem, elas não precisam de ajuda. Mentira. Isso é pecaminoso. Você está usando o pecado dessas pessoas para esconder a sua avareza. Não faça isso. Eu vou falar a verdade para vocês, eu tive várias vezes, eu acho que muitas vezes que eu ajudei e o dinheiro foi pelo ralo. Não interessa. Então, não interessa, eu vou continuar ajudando quando eu realmente perceber que a pessoa precisa, não é vagabunda, vou tentar ajudar, não sei o que vai acontecer. Mas eu creio que Deus há de abençoar a nossa generosidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos. Livra-nos de toda avareza. Ajude-nos, ó Pai, a vermos o necessitado e ajudarmos. E para isso, Pai, faz-nos prósperos. Abençoa a nossa casa e a nossa despensa. Livra-nos, ó Pai, de sermos como os homens deste mundo, egoístas, que dão inúmeras desculpas para não ajudar. Que tenhamos um coração solícito e propício para ajudar aqueles que realmente precisam. Ajuda-nos, ó Pai, para vermos a diferença entre o vagabundo e aquele que realmente precisa. Como teu servo Paulo disse, aquele que não quer trabalhar, não coma. Que nós possamos, ó Deus, ver aqueles que realmente precisam e ajudá-los, para que, inclusive, o nosso dinheiro não seja deixado na mão daqueles que vão desperdiçar. Ajude-nos, mostre-nos aqueles que realmente precisam, para que possamos ser luz neste mundo, luz de todas as maneiras, mostrando a riqueza da Tua palavra e também com riqueza material, ajudando essas pessoas. Porque é esses que vão morar no Teu templo, aqueles que veem o próximo e são solícitos e que não exploram o próximo. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês em mais esse dia. Até amanhã, se Deus quiser.